Muito bem-vindos! Que coisa boa! Vamos lá! Vamos esperar a Juliana Jesus, que vai fazer a live comigo hoje. Que bom vê-los aqui numa terça-feira pré-feriado. Ai, meu Deus! Eu sei que muita gente vai descansar amanhã, mas eu já tenho paciente agendado. Já tenho paciente amanhã, sim, graças a Deus, né? Porque é daí que vem o nosso sustento do nosso trabalho, né? E espero também conseguir ajudar, né, as pessoas que estão sofrendo com ferida, que não só o paciente sofre, mas o familiar também, as pessoas ao redor que recebem esse paciente, né? Isso é muito gratificante, poder ajudar um paciente, ajudar seus familiares, ainda mais nessa época de pandemia, né? Hoje mesmo eu recebi a ligação de uma pessoa, né, uma mulher, falando que ela tem 2 filhos pequenos, que o marido está no hospital, passou mais de 30 dias na UTI e que ele foi para o quarto, que ela ficou muito feliz que ele foi para o quarto, né, nessa internação de Covid, mas que ela ficou muito assustada ao saber que ele estava com uma ferida. E mais assustada ainda quando ela viu a ferida, porque ela nunca tinha visto uma lesão por pressão, nunca tinha visto uma ferida nessa amplitude, deste tamanho, né? Bem-vinda, Juliana! Vou te... olha só o que a gente falou, né, nas outras lives, como é difícil o paciente retornar para casa, né, com uma ferida. É muito difícil, o paciente acaba sofrendo, a família sofre, né? Todo mundo sofre quando o paciente vai para casa com ferida. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Esse é o motivo da nossa live com a Juliana Jesus. Ju, sua câmera está virada, né? Você não está aparecendo. Ajusta a câmera, por favor. Então, a Juliana trabalha, né, com segurança do paciente. Ela vai se apresentar aqui. E é isso que a gente vai falar hoje, né? A importância da gente cuidar desse paciente bem no hospital, né? Da gente se doar, da gente conhecer, ter acessos a tecnologias, a novos estudos, a muitas coisas que podem evitar que o paciente saia, né? Que vá para casa com uma ferida. Juliana, bem-vinda. Obrigada, Karina. Obrigada até por aceitar também o meu convite, né, de falar de um assunto tão importante, né, porque lesão por pressão é extremamente importante dentro de uma unidade hospitalar, né? E aí eu teve um estudo que de 690 pacientes, 41 apresentam lesão por pressão, né? Então, assim, é uma quantidade muito grande e sua prevalência é em idosos, né? Então, eu levantei essa semana, eu fiz uma série sobre lesão por pressão, né? Falando sobre prevenção, falando sobre os estágios da lesão por pressão, né? E como os tratamentos, né? Como a gente pode tratar, sobre comissão de curativos. E aí tem você como uma especialista, né, de lesão, que pode também estar nos explicando, porque às vezes falta também orientação de muitos, né? Eles não têm orientação muitas das vezes, não têm insumos, né, que possam estar Uhum. tratando esse paciente. Às vezes a comissão de curativo ela não é formada, não tem uma comissão de curativos. O enfermeiro é recém-formado e também não sabe como está lidando, então utiliza qualquer cobertura nas lesões, né? O técnico não saber identificar uma lesão por pressão. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Porque, assim, quem identifica logo de cara, né, geralmente no banho no leito, né? É assim que a gente consegue verificar logo. E o técnico faz esse banho no leito e, às vezes, ele não observa essa lesão. Só vai ver a lesão quando a lesão ela já está um pouco maior, né? E aí eu te convidei, né? Eu falei assim, gente, alguém tem que me ajudar a falar sobre lesão por pressão, né? Porque eu sou bióloga, né?
trabalho com qualidade e segurança do paciente, né? Sou avaliadora do IQG. Então, assim, para a gente é importante a prevenção da lesão. A gente não busca o tratamento da lesão, a gente busca a prevenção da lesão por pressão. A gente não quer ter lesão, a gente não quer ter a lesão por pressão. A gente quer, na verdade, a gente quer, na verdade, estar prevenindo essa lesão. Então, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você. Posso Muito bom. começar? Pode começar, né? Você como avaliadora, né, da ONA, né? Eu acho isso importantíssimo, porque você consegue ter um olhar muito amplo para essa situação e consegue pontuar onde estão as falhas, que é isso que a gente tem falado em todos os treinamentos, né? A gente pensar, olhar fora da caixinha e ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema sem impactar negativamente nem no paciente, nem no profissional da saúde. Pode E começar, Ju. muitas das vezes a instituição, Karina, ela faz um indicador de quantos pacientes teve lesão de pressão. E não faz um indicador de quantos pacientes houve a prevenção dessa lesão por pressão, né? Então ela Exato. enxerga o tratamento, ela enxerga a doença, ela não enxerga a prevenção. Então, assim, é isso que a gente vem buscando, né, também, né? Então, assim, o que que é lesão por pressão, primeiramente? Então, lesão por pressão, escara, úlcera de decúbito, úlcera por pressão, tem vários nomes, né? Hoje o nome correto é lesão por pressão. Então, como o nome já diz, é uma lesão na pele, ela é ocasionada principalmente por pressão. Então, acontece principalmente nas áreas onde tem uma proeminência óssea, né? Então, na área que a gente chama carinhosamente de cofrinho, que é na região sacral do paciente, é a primeira área que aparece a lesão por pressão, por ser uma área de maior pressão no estrutural, né, quando o paciente fica deitado, e por ser uma área também de umidade e de temperatura elevada. Acontece também muito nos calcanhares, né? Porque o paciente fica com o calcanhar, né, posicionado em cima do colchão. Nem sempre o hospital ou a casa do paciente tem um colchão apropriado para ele. E depois pode acontecer também nos trocânteres, que é no lateral do quadril. Pode acontecer na região da escápula, no cotovelo, enfim. Além disso, a lesão por pressão, ela pode ocorrer aonde tem dispositivo médico, e hoje a gente vê muito isso acontecendo, né, pelo cenário da pandemia, né? Então, se o paciente, ele está deitado numa UTI com muitos equipamentos, muitos dispositivos médicos, esses dispositivos podem ficar mal posicionados e podem também provocar uma lesão por pressão. Entendi. E como a gente identifica essa lesão por pressão? Como a gente pode orientar, o enfermeiro pode orientar o técnico e toda a equipe multidisciplinar a identificar essa lesão? Muito boa pergunta. Primeiro precisa de treinamento, né? Ô, Ju, a minha avó está dando eco em algum aparelho seu, ela está dando um retorno. Ela está entrando É, no seu na... microfone. Será que é porque está perto demais? Era É. aí. Vamos tentar melhorar isso. Jó. Melhorou? Então, primeiro, ótimo, precisa de treinamento. E o que está acontecendo agora na pandemia é que nós estamos com muitos profissionais sendo contratados de uma forma muito rápida. E o que está acontecendo? Não está tendo tempo de treinar essa equipe. Precisa treinar o enfermeiro a fazer a escala de Braden, ver qual é o risco desse paciente desenvolver uma lesão por pressão e traçar um plano estratégico preventivo. E também precisa treinar o auxiliar e o técnico de enfermagem a identificar visualmente quando começa uma lesão por pressão, né? E por que tem que treinar o auxiliar e o técnico? Né? Porque eles dão banho no paciente todos os dias, porque eles trocam as fraldas do paciente,
porque eles mudam né, ajudam a trocar a roupa de cama, eles têm um contato muito mais próximo com o paciente nas horas mais íntimas, né? Não que o enfermeiro não tenha, mas eles estão, né, nesse trabalho diário muito próximo com o paciente, né? Então, precisaria treinar também. Tem que treinar também o familiar e o paciente. O familiar a identificar se o paciente está relatando ou fazendo alguma expressão de dor, e o próprio paciente a ele sinalizar quando alguma área não está legal, né? O Ju ainda está dando eco, não sei o que está acontecendo aí. A minha voz tem É. voltado aqui. Não, não tem mais nada ligado. Tudinho Não? desligado, só tem o fone. Ah, pode Só ser o tô meu. com, só tô com fone aqui. Tá. Mas eu não tô ouvindo eco, não. Pra mim tá perfeito. Tá. Alguém mais está ouvindo eco? Vamos ver Não, se o vamos pessoal lá. responde. Vamos lá. E assim, em relação a treinamento, a gente realmente teve muita dificuldade, Karina, em realizar o treinamento, né? Até porque não pode fazer aglomeração. Então, assim, foi muito difícil. E eu orientei, eu oriento, né, quem me pergunta, a realizar treinamento em locos. É, Uhum. você junto, vai lá na equipe, leva e faz esse treinamento, passa um por um, né? E todos são treinados. É, é mais trabalhoso, é mais difícil, mas você consegue estar fazendo esse treinamento em loco e até mesmo no momento do banho, tá orientando a observar, tá orientando os técnicos, né? E a equipe multidisciplinar em si também, que é muito importante. E como eu posso prevenir essa lesão por pressão? Ótima pergunta também. A prevenção, ela pode acontecer de diversas formas, né? Então, primeiro, né, falando no paciente com COVID, nós precisamos prevenir a desnutrição, que é o que impacta diretamente na abertura das feridas. E o paciente com COVID, ele tem um gasto energético em repouso muito alto quando comparado com outros pacientes. Então, o paciente com COVID, entubado, grave, precisa de um aporte nutricional muito maior do que os outros pacientes, né? Críticos. Então, combater a desnutrição é um dos fatores. Fazer a mudança de decúbito, mudar o paciente de posição a cada 2 horas. No cenário da pandemia, é claro que isso não dá para ser feito, né? Infelizmente, a maioria dos hospitais estão sobrecarregados, com um número muito baixo de profissionais e não estão conseguindo fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas. Outra forma de prevenção é usar os coxins, né? Cobertor, travesseiro ou coxim próprio para mudar o paciente de posição e aliviar, redistribuir o peso corporal. Também, no cenário da pandemia, tem hospital que não tem nem roupa de cama para trocar o lençol do paciente, quanto muito menos, né, material para prevenção. É uma cadeia de situações. O que seria o ideal, né? O mundo ideal, né? Vou viajar, mas é o mundo ideal. Usar um colchão de pressão alternada, né? Aquele colchão que infla, Não. desinfla, é perfeito. Ou o colchão de viscoelástico, que hoje ele é referência, padrão ouro, né, para a redistribuição do peso corporal. Então, usar uma superfície de apoio adequada para cada estrutura corporal, para cada peso, altura de paciente. Também usar os coxins apropriados, né, para redistribuir esse peso corporal e usar os coberturas, os curativos de espuma, multicamadas. E mais o aporte nutricional. Isso seria o padrão ouro para conseguir um tratamento preventivo efetivo, tá? O que eu vejo, né? Eu vejo o paciente virando 24 horas na mesma posição, né? A roupa de cama virando de um lado para o outro, né? Daqui vira ela no avesso, né? E usa 2 vezes para porque não tem lavanderia para trocar.
Eu vejo os hospitais passando óleo de girassol no paciente quando dá tempo, né? Que é contraindicado para prevenção de feridas, ele é contraindicado. E eu vejo os pacientes voltando para casa com feridas. Infelizmente, eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas é o que eu tenho vivido na minha realidade hoje, tá? O óleo de girassol em hospitais públicos, né, no SUS, ele é bem utilizado, muito. E aí, o que que você sugere para substituir esse óleo de girassol? E assim, a gente tem geralmente, né, apresenta o colchão pneumático, né? Só que assim, alguns técnicos mais antigos, né, algumas pessoas mais antigas tem costume de furar com a agulha. Ainda a gente encontra, né, o furinho da agulha. E aí a gente acaba perdendo esse colchão. Então, assim, a gente perde uma quantidade de colchão, né, por falta realmente de orientação também, né? E que a agulha não tem que ficar no colchão em momento nenhum, nem independente se é pneumático ou não. Mas aí, assim, o que que você indica para substituir esse óleo de girassol? A substituição do óleo de girassol, então, ele deve ser feita por cremes hidratantes. Então, se você quer hidratar a pele, que é umectar o termo correto, né, a pele, você precisa usar cremes hidratantes que penetrem na pele e fortaleçam essa pele. O óleo não, o óleo forma uma película, né? Uma película, se você consegue ver que forma uma película, né? A pele para de transpirar e às vezes no calor, aqui onde eu moro é muito quente, às vezes no calor ainda colocam fralda por cima dessa área úmida, quente, com óleo, e aí assa todo o paciente, né? Então, óleo não é recomendado, o recomendado são cremes hidratantes, cremes, né? Pode ser cremes, né, de alta qualidade, de altos preços, ou cremes mais simples, mas é creme. E outra coisa importante, Juliana, é lembrar que quando está aparecendo a ferida, a lesão por pressão estágio 1, aquela que tem uma área de eritema progredindo, né, uma área avermelhada, e você faz o teste da digitoexpressão, aperta, tira o dedo e a pele não clareia, aqui a gente já tem uma lesão de primeiro grau, né? Categoria ou estágio 1. Nesse tipo de lesão, não pode massagear e apertar essa área, né? Eu vejo muitos cuidadores, muitos familiares pegando creme, né, ou olhinho e passando rigorosamente em cima dessa área e falando assim, vou ativar a circulação. Não ativa nada, né? Você já está com danos dos capilares. Se você massagear e fazer força ali, você vai acabar de romper o pouco, né, de vascularização que você tem aí. Aí você vai matar mais rápido ainda essa perda. Então, não pode fazer a massagem, né, de alívio, de conforto, de sei lá o que, inventar. Não pode fazer massagem na área que tem uma lesão por pressão, categoria ou estágio 1, tá? Entendi. E assim, quais são os prejuízos que esse paciente tem quando ele desenvolve uma lesão por pressão? Nossa, é grave, né? Então vamos lá. Como eu estava contando um pouquinho antes de você chegar, hoje uma mulher me ligou falando que o marido dela está internado, né, mais de 30 dias na UTI, né? Ficou na UTI e agora saiu, foi para o quarto e ela está super feliz. Um rapaz muito jovem, né? E ela foi até o quarto, né, do hospital visitá-lo e foi apresentada a ela a ferida, né, a lesão por pressão que está no marido. Então, ela está muito preocupada, porque ela nunca tinha visto uma ferida, nunca ouviu falar, e ela está aterrorizada com aquela ferida. E mais aterrorizada ainda, porque hoje eles iam fazer um desbridamento na lesão, né? Por isso que ela me ligou. Aí, realmente, falei para ela que o desbridamento ele faz parte do processo cicatricial.
e que fazendo o desbridamento, né? Falei com carinho, tá, gente? Não falei desse jeito que eu vou falar aqui, não. Com o desbridamento, a ferida aprofunda, porque é retirado todo o tecido morto. Retirando todo o tecido morto, a gente não sabe a profundidade que essa ferida está, né? E qual que é o impacto no paciente dessa ferida, né? Dor, lógico, né? Incômodo, porque ela pede, ela vaza, né? E um impacto grande é que essa ferida vaza. Vazando, vaza aquele exudato tem muita proteína. Nós estamos falando de um paciente desnutrido pelo COVID. Se a ferida ficar aberta, vai vazar mais proteínas, a chance de desnutrir mais e dele ficar mais suscetível a outras doenças e não cicatrização é maior. E ele não cicatrizando, a ferida vai aprofundar mais e vai chegar até a estrutura óssea. Isso pode gerar uma osteomielite, ele pode ter uma lesão muito grave em sistema nervoso central e pode sim vir a óbito. Ferida mata, né? Eu já vi várias pessoas morrerem por conta de ferida. Ela mata devagar, mas mata, né? Então tem um impacto no paciente, na saúde física, na saúde mental. Ele perde o apetite por conta daquele cheiro da ferida. Ele tem a repulsa, o nojo do corpo dele, né, por estar tendo, né, uma lesão. Ele tem a limitação de movimentos e ele tem ainda aquele sentimento de estar dando trabalho para os outros, porque ele fica dependendo de terceiros para fazer o curativo. Fora os gastos. É caro tratar, mas é mais caro não tratar, porque daí o buraco, né, fica imenso. A ferida se transforma, fica gigante, aí fica muito mais caro você fazer esse tratamento. O impacto E é o gigante. prejuízo para a instituição? Existe algum ou a instituição fique lesa? Ai, então, prejuízo da instituição é assim. Existem instituições que abraçam o paciente, né, que querem tratar a ferida, que se preocupam, né, com o bem-estar do paciente, né? Então, essas instituições, estamos falando de instituições prime, instituições ótimas, né, padrão ouro. Essas instituições que se preocupam com o paciente e vão tratar essa ferida, elas gastam muito mais do que comparado com a prevenção da ferida, né? Então, um exemplo. Com o dinheiro do tratamento de um paciente, ela consegue prevenir, né, comprar material para prevenção para 30 pacientes. É muito discrepante. O tratamento é muito caro. Tem instituições que não estão nem aí. Que abriu a ferida, dá alta para o paciente se vira em casa, né? O que, na realidade, é uma falsa economia, porque o paciente vai para casa, ele vai complicar, ele vai piorar, ele vai voltar para a instituição para usar o centro cirúrgico, para fazer transfusão de sangue, para fazer o enxerto, para fazer um desbridamento ou até uma amputação, né? Então, para a instituição, sempre é um prejuízo ter o paciente com ferida, falando na parte financeira, né? E também aumenta o tempo de internação desse paciente, né, Karina? Porque Muito. assim, ele pode até liberar o paciente, né, dar alta ao paciente com essa lesão por pressão, mas aumenta de qualquer forma o tempo. E hoje a lesão por pressão, a família em si, ela pode sim falar que é uma agressão, não? Pode, né? Eu já vi vários processos, viu, Juliana? Vários processos aqui em hospitais, tanto público quanto privado, né? Nos hospitais públicos, eu não sei te falar se o paciente conseguiu algum retorno financeiro, se conseguiu uma indenização do hospital. Não sei te falar. Os 3 casos que eu fiquei sabendo de hospitais privados, né, o paciente ganhou e ganhou uma indenização alta do hospital. Eu lembro que a primeira que eu fiquei sabendo, a indenização do paciente foi R$ 80 mil.
E a Entendi. última que eu fiquei sabendo foi em R$ 110 mil, né? Gente, não se iludam com dinheiro, falando, nossa, né, eu vou falar para o paciente processar o hospital. Não, não, não é isso, tá? Esses casos, o que aconteceu? Né? A gente não estava na época de pandemia, o paciente internou sem ferida, já eram pacientes acamados, de longa data em casa, tipo, 17 anos que é acamado em casa, nunca teve ferida. Aí internou, ficou uma semana, saiu com uma lesão gigante, né? Então foram casos pontuais. E a família pode processar, sim, por lesão corporal, né? Por Entendi. lesão corporal. É Lesão gravíssimo corporal. isso, né? Ok. Por isso que eu falo, Ju, para os meus pacientes, para os meus alunos, sempre manter a prescrição em dia, né? Então, assim, o paciente internou, faça a escala de Braden, veja se ele tem um alto risco e já escreve isso no prontuário, o seu plano de ação. Porque se tiver um processo, você está respaldada. Eu fiz a minha parte, a gente fez tudo o que podia, mas o paciente não respondeu às condutas e teve ferido. Legal. Agora, se você recebe o paciente, não faz escala de Braga, não traça um plano estratégico para prevenir uma ferida, não faz nada e o paciente te processa, aí você está lascado. A realidade é essa. Né? Em que momento eu faço essa escala de Braden? E também tem uma pergunta da Josi, que depois eu vou te fazer, que está aqui, Tá bom. guardadinha. Eu não estou conseguindo ler, se você puder ler a pergunta, eu agradeço. Tá, leio para você. Tá. Mas assim, em que momento a gente pode fazer essa escala de Braden? De 24 a 48 horas, no máximo, na admissão do paciente. Tem que fazer E essa faz escala. diariamente também, né? Ou não, não é necessário fazer diariamente. Não é necessário fazer diariamente a escala de Braden, né? Só se tiver mudanças bruscas, assim, no quadro do paciente, né? E aí vai de acordo com o protocolo de cada instituição. Mas na admissão do paciente precisa fazer a escala de Braden. Ou na admissão no hospital, ou na admissão na UTI, né? Porque daí você viu que tem uma mudança brusca no quadro clínico do paciente. Ok. A pergunta da José: lesão grau 2 com tecido de granulação é indicado por óleo de girassol? A Josi que perguntou? Isso. Então, Josi, é assim. Existem vários tipos de óleo de girassol no mercado, vários fabricantes, tá? Eu, particularmente, não uso, tá? Não uso, eu uso outras coisas. Porém, até onde eu estou atualizada, pode ser que isso mudou hoje, tá? Mas até onde eu sei, dessas todas as marcas que tem no mercado, somente duas têm registro na Anvisa e elas podem ser utilizadas dentro do leito da ferida, tá? Então, primeiro você precisa ver se a marca que você está usando, ela tem condições, né, tem registro na Anvisa para ser aplicada dentro do leito da ferida. Uma outra situação, ferida oncológica é contraindicado o uso da GE, e eu particularmente utilizo outros produtos, utilizo, né, o hidrogel, outros N itens que a gente tem no mercado para tratar, né, que não é o óleo de girassol, tá bom? E vamos lá. Qual é a importância da comissão de curativos? Como a gente consegue envolver esse povo todo? Formei muitas comissões de curativos, eu gosto muito, né? Todo mundo sabe que meu coração bate forte ali. A comissão de curativos, ela é fantástica quando ela funciona, né? Por que que às vezes não funciona? Por conta da sobrecarga do enfermeiro, sobrecarga de trabalho, né? Então, todo hospital precisa de uma comissão de curativos? Sim, isso é fato, né? A instituição precisa. Quem que forma a comissão de curativos, né? Ela pode ser multiprofissional. Pode ter só enfermeiros, ou pode ter enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, um cirurgião plástico, infectologista e um ortopedista, né? Pode ter multiprofissional. E qual que é a importância? Ela vai olhar o hospital com os olhos
para ver aonde tem possibilidade do paciente desenvolver lesão por pressão. Vai fazer a rastreabilidade, quais os locais que mais têm lesão por pressão. Vai instituir, dentro do protocolo, maneiras de prevenir e maneiras de tratar. E vai trazer para a diretoria quanto era gasto com tratamento antes e depois da comissão, quantos pacientes tinham com feridas antes e depois da comissão, e vai conseguir o reconhecimento da diretoria, e com isso a equipe vai crescendo. O começo é muito difícil, muita gente desiste no começo, né? E aí as comissões ficam com alta rotatividade de profissionais, não dão certo, acabam, né, desistindo muitos no decorrer. E outra coisa é que os profissionais não recebem para isso. Então, eles cuidam da clínica médica mais a comissão de curativos. Cuida do centro cirúrgico mais a comissão de curativos. Então, como tem uma sobrecarga de trabalho, só fica mesmo quem gosta de feridas, quem acha que vai fazer o diferencial ali e quem insiste. Porque a rotatividade, infelizmente, é alta. Mas é importantíssimo ter essa comissão em todos os hospitais. Deixa eu ver se eu entendi. Então, primeiro a gente vai lá, pega o histórico, né, de lesão por pressão. Depois a gente mapeia, né, onde tem mais risco. E aí a gente vê o custo-benefício entre tratar ou não tratar e prevenir, e prevenção. Leva isso, a direção decide se previne ou se trata, né? E aí monta, padroniza um protocolo, né, para cada estágio da lesão. É isso? Isso. Montou o protocolo, a diretoria, né, vai comprar um produto X para você, né, ou produtos variados. Aí você vai fazer o treinamento de toda a equipe do hospital. Então, a comissão de curativos não é só ir lá avaliar e fazer o curativo, né? Ela engloba tudo isso, é um trabalho em conjunto, um trabalho grande, né? Tem que abranger todos os profissionais. E é um trabalho que eu gosto muito, né? Eu gosto de levar os trabalhos para congresso das comissões. Acho fantástico quando a comissão tem uma cor de jaleco ou um identificador, né, escrito tratamento de feridas, comissão de curativos. A comissão de curativos tem que ter uma escala de plantão, né, colada em cada postinho de enfermagem, para os colegas saberem para quem vão ligar no caso de uma ferida. Então, é fantástico, né? Tem que ter alguém do ambulatório para quando o paciente vai embora de alta, né? É muito legal o trabalho. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Vanessa, só porque está muito ruim para ler. Enfermeira Vanessa, posso aplicar a escala de Braden no atendimento domiciliar? Pode aplicar, sim, a escala de Braden em domicílio, né? Aí depende de como que você vai atender o paciente. Tem equipes de home care que é atendimento 24 horas, né? Tem equipes que passam uma vez por semana, aí depende do seu atendimento, mas pode sim, é uma ferramenta muito boa. E vamos lá, a minha última pergunta, tá? Se alguém tiver mais pergunta, vamos perguntar. Como ocorre, né, o tratamento da lesão por pressão e qual a perspectiva de recuperação dessa lesão por pressão? Meu Deus. Vamos lá, que você dividiu em dois, né? A perspectiva eu ouvi. Qual que foi a primeira, Ju? O tratamento. Como pode ocorrer esse tratamento? Que você já falou um pouquinho também, né? E a perspectiva dessa recuperação aí da lesão por pressão. O tratamento, ele passa por algumas fases, né? Então, o primeiro, né, passo no tratamento da lesão por pressão, vamos supor uma lesão estágio, né, ou categoria 2, 3 e 4. A 1 não. Passa pelo desbridamento, né? Tem N formas de desbridar. Pode ser no hospital, no centro cirúrgico, ou ambulatorial, ou na casa do paciente, tem N formas, né? Pode ser feito com bisturi, pode ser feito com hidrogel, com colagenase. Primeiro, o desbridamento. Depois que desbridou, precisa tratar a infecção ou a inflamação local
com coberturas com curativos tópicos, né? Num terceiro momento, vai fazer a manutenção, o equilíbrio dessa umidade. E, por último, a epitelização. Então, são 4 passos. Para tudo isso acontecer de forma correta, de forma satisfatória, para que vá caminhando, é necessário que o paciente esteja bem nutrido, bem cuidado, né? Então, é um trabalho em conjunto, o tratamento. A parte nutricional com a parte do tratamento de feridas. Como que a gente faz isso, né? Isso pode ser feito passo a passo, do jeito que eu expliquei, ou a gente pode associar tecnologias para fazer tudo isso de forma mais rápida, tá? E tecnologia? A gente pode associar um tratamento de feridas com pressão negativa, o uso de uma matriz extracelular, a gente tem N possibilidades de uso de tecnologia, né? Qual que é a perspectiva disso, né? E aí depende de cada paciente. Tem paciente que quer uma recuperação super rápida. Então, aí a gente, né, lança a mão de pressão negativa, matriz extracelular, ou até sugerir um próprio enxerto de pele. Então, a gente lança a mão, né, dessas tecnologias se o paciente está com o organismo, né, bom para receber, para responder a essas manobras. Se ele não está bem, não adianta, né, queimar cartucho. Então, vai devagar. Então, tem paciente que a gente consegue uma boa recuperação em 2 meses, 3 meses, tem pacientes que demoram um ano. Tudo depende de como o paciente está respondendo ao tratamento. Quanto mais demora, mais caro, mais complicado, mais riscos é para o paciente. E esse paciente que foi para casa? Porque assim, no hospital, vamos dizer, um hospital particular, a gente contém consegue fazer esse tratamento, né? E o paciente que foi para casa, a família é uma família leiga, que não entende realmente, não tem habilidade, não tem conhecimento, né, de como tá fazendo esse curativo, não entende. Como é feito isso, Karina? Tendo vários casos assim, né? Porque hoje, não sei onde que você mora, o estado que você mora, Juliana. No Rio. No Rio. Eu moro no estado de São Paulo. Hoje nós temos convênios ótimos aqui no estado de São Paulo, né? Eu falo que o estado de São Paulo é um dos melhores estados do Brasil em termos de tecnologia de acesso às coisas, né? Ele é muito acessível. O segundo, eu diria que é o Rio, né? Sim. Até pela proximidade. Porém, Ju, nós temos os convênios que acabam sendo caros para pagamento, tá? Vou falar caro, assim, caro mesmo. Hoje, para uma pessoa na faixa de 60 anos, aqui, em média, está R$ 1.000 por mês, um convênio de saúde, né? R$ 1.000 por mês é praticamente um salário mínimo. Então, o número de pessoas conveniadas, ele caiu muito, muito, muito mesmo. A gente tem uma grande parcela dentro do SUS, que é a realidade do Rio de Janeiro também, né? Esses pacientes que estão no SUS, nós temos pacientes, né, classe B, classe C, D e E, né? Então, os pacientes classe B e C são pacientes que estão no SUS porque não têm condições de pagar R$ 1.000 por mês para estar dentro do convênio, mas ele tem um dinheirinho guardado para emergência, né? Ele vende um carro, ele vende uma moto, ele vende uma bicicleta, né? Ele faz empréstimo, ele tem crédito na praça e ele paga pelo seu tratamento, né? Isso é muito melhor, mais confortável para o paciente, né? Então, como que eu tenho feito meus atendimentos no consultório para esse público? Eu faço um pacotinho não, um pacote maravilhoso. Eu atendo o paciente, eu ensino ele, dou a prescrição, fico à disposição no celular e marco o retorno para daqui 15, 20 dias. Então, ele consegue ser atendido com um preço acessível e com retorno muito espaçado, né? E com qualidade.
Eu também tenho os pacientes que têm um dinheirinho guardado, mas não quer pôr a mão na ferida. Então, aí eles me pagam para fazer a troca, né, 2 vezes na semana desses curativos, tá? Mas esse paciente, que eu falei o primeiro, né? Eu faço atendimento, ensino ele, ensino o familiar, como que ele vai trocar e dou o retorno mais espaçado, é o que eu tenho hoje, assim, de carro-chefe no consultório, né? Por este momento de pandemia, né? Agora, o paciente que não tem acesso a mim, ou a outros enfermeiros, ou a outros profissionais, eles acabam dependendo do SUS. Como o SUS não tem pernas para isso, que a gente sabe, esses pacientes muitas vezes vão no doutor Google. E aí acontecem muitas coisas terríveis, e quando eles chegam para mim, o negócio está super arruinado, né? É um perigo. O Google é muito bom, adoro o Google, uso muito o Google, mas nada substitui o olhar de um profissional no tratamento das feridas. Assim, pacientes classe C, vamos dizer assim, classe D e E, o SUS, né? Até a classe B também, acho que o SUS é para todos. Eles têm um programa, né, onde o enfermeiro vai em casa, orienta como fazer esse curativo. Só que o produto, o medicamento, quem tem que comprar é o familiar, porque o que eles dão não suporta. E é utilizado a mesma pomada, vamos dizer assim, para todos. Em todos os casos, em toda a cobertura, em todas as feridas. E é o familiar que faz, às vezes, sem higienização nenhuma, porque se você contar que não tem água encanada, que não tem esgoto, como que ele vai conseguir fazer um curativo? E aí, Uhum. esse paciente, ele acaba realmente, aquela lesão, ela não cicatriza. Ele fica anos com aquela lesão, ele convive com aquela lesão, né? A gente tem pacientes cadeirantes, né, que, assim, a lesão você consegue colocar a mão e virar a mão dentro, né? E é muito complicado porque a família, o SUS vai lá, né? Eu tô aqui, mas o trabalho em si não é feito. Eles não têm braços para fazer esse trabalho, que é a lesão, e é uma coisa, como você falou, a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo, né? Então, esse longo prazo dificulta muito esse tratamento, né? E eles fazem muita lesão por pressão. Eu já peguei paciente com cadeirante com lesão por pressão, falei assim, meu Deus, como? Né? E eles não sentem dor, né? Então, como eles não sentem dor, eles não veem a lesão. E a culpa não é da família em si, realmente a família não tem essa orientação, ou quando não tem essa orientação, não tem condições de manter realmente esse tratamento. Como você falou, é um tratamento que tem um custo alto, né? Uhum. Sim, foi bem posicionado isso, Diana. Eu falei dos 4 fases do tratamento de feridas, né? Desbridamento, infecção, manutenção da umidade e epitelização. Muitas vezes o profissional do SUS, ele sabe que tem essas fases, ele sabe que precisa de produtos específicos, mas ele não tem para prescrever para o paciente. Então, ele prescreve o mesmo produto para as 4 fases para todos os pacientes da rua, né? E a ferida não evolui, né? A realidade é essa. Tem mais E por alguma fim, pergunta? Pode falar. olha, pergunta no site não tem, nos comentários não tem nenhuma aqui. Eu só Tá. ia te perguntar como, já falei para você, já perguntei, né, como a gente pode prevenir e como você pode reforçar essa prevenção para a gente não esquecer. Porque Tá. prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. Então, manter o paciente bem nutrido, com aporte nutricional muito bom, procurar sempre colocar ele numa superfície de suporte adequada, né? Ou um colchão pneumático, ou colchão de viscoelástico. Usar sempre os coxins para redistribuir o peso do paciente e fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, são os recomendados, né, no guideline atual, certo?
Recomendação ouro, né, Karina? Recomendação ouro. Vamos assim, eu busco, né? Tá ouvindo? Aqui. Tem alguém que mandou para você na caixinha, mandei pergunta no balão da interrogação, mas só a Karina consegue ver. Acabei de ver Eu- aqui, ó. O que fazer quando o paciente precisa de um desbridamento cirúrgico e o cirurgião decide colagenase? Fácil, fácil. Procurar outro cirurgião. Fácil, fácil, né? Esse já decidiu que é colagenase, procura outro, né? Aqui, deixa eu Aqui ver se tem mais alguma pergunta. tem um paciente com sepse devido à lesão por pressão não classificável em calcânio. Tem como não classificar a lesão por pressão, Karina? Tem sim, tem. Ah, É, por aqui a, terminou. a lesão por pressão não classificável é aquela, ó, deve ser aluno meu, Não vi o nome. deve ser aluno. É aquela lesão que tem uma carapaça preta, seca, aderida e que você não consegue ver até onde está a profundidade dela, né? Então, você não consegue classificar antes de fazer o desbridamento, né? E Olha, o o resto. paciente pode Não, pode falar. continuar. E o paciente pode estar em sepse? Sim, pode, né? Por baixo dessa carapaça, né? Desse tecido necrótico, pode sim ter uma infecção, esse tecido pode estar flutuante. Por isso que eu falo que o primeiro passo do tratamento de feridas é o desbridamento. Desbridamento. O Regis, eu acho que ele quer trabalhar com curativos, né? Com lesão de pressão, porque ele está perguntando quantos pacientes você tem. Ah, eu tenho muitos. Então, olha, Nossa, eu Regis, tenho é muitos. só fazer o curso com a Karina e aí você já consegue já trabalhar, não consegue, Karina? Consegue, Regis, consegue, tem que se dedicar, mas consegue sim. Tenho muitos pacientes, atendo no consultório, né? Adoro atender no consultório, um dos momentos que eu fico mais realizada, assim, profissionalmente, é muito bom, né? É o primeiro consultório de enfermeira estomaterapeuta aqui da cidade, né? Tá revolucionando. E atendo no domicílio também, porque alguns pacientes não andam, ou não têm perna, ou é paraplégico, ou está no pós-Covid. Então, eu atendo no domicílio. E alguns pacientes eu ainda atendo no ambiente hospitalar. Quando precisa de um enxerto, quer que acompanhe uma cirurgia, também acompanho, né? Faço aqui na região também, né? Na cidade, na região. Mas tenho sim bastante paciente, Regis. Não sei te falar o número atual agora, né? Preciso abrir o sistema dos prontuários para falar. Mas tem bastante sim. Viu, Regis? Uma boa. Se você for enfermeiro, né, é uma boa profissão, né, Karina? É Mas uma tem que delícia. gostar, né? Mas tem que gostar. Porque eu acho que é um trabalho bem, bem árduo, né? Tem dia que eu fico É bem, cansada, vou falar. é bem difícil, né? E assim, a lesão é uma coisa que assusta, né? Quando, pelo menos, quando assim, eu vejo, eu fico meio impactada quando eu vejo uma lesão grau 3 grau 4 eu olho e falo assim, meu Deus, como assim, né? Como É, chegou a esse ponto, né? que chega. E a gente aprendeu agora com você que chega a esse ponto muito facilmente, né? E às Sim, vezes é porque a gente não tem mãos no SUS para trabalhar. Eu no particular, eu não consigo chegar a um ponto de definição porque acontece, né, no sim, particular, porque eu acho que o particular é o lugar que não deveria acontecer, mas eu acho que tem menos casos do que no SUS, né? E principalmente esses pacientes domiciliar, né? Que cadeirante, ou paciente que foi liberado de Covid e foi para casa com essa lesão, né? Então a gente está com um número muito alto de pacientes com lesão de pressão em casa também, né? Então, sim. assim, eu acho que a sua orientação foi excelente. Espero que esse vídeo, gente, vamos lá, vamos distribuir esse vídeo, né, para que as pessoas venham realmente aprender, né, entrar em contato com a Karina aí,
né, para a gente tirar mais dúvidas, e a Karina está à disposição para nos ajudar realmente, né, a fazer o nosso melhor, porque são vidas, né? E aí já olha e já fala assim, machucadinho, ai, minha perna tá doendo com um arranhão, né? Imagine uma É. lesão que dói, né? É complicado. Então, assim, Karina, muitíssimo obrigada. Te agradeço muito pelas explicações. Aprendi muito com você, tá? Depois vou anotar tudo no meu caderninho, né? Porque aí a gente leva já para as organizações, né? Quando elas perguntam, a gente olha, tem isso, Então, olha, procura lá a Karina, tá? Procura lá a Karina, né? Então a gente já consegue dar um direcionamento, porque as organizações elas ficam perdidas mesmo. E como a qualidade, né? Na faculdade, eles não quase não falam de qualidade e segurança do paciente, né? Uma matéria que está lá incluída, né? E a mesma coisa acontece, eu acho, com o curativo. Eles não têm um foco nisso, né? Então, assim, o enfermeiro ele sai da faculdade, ele olha, ele fala assim, peraí, eu não sei o que está acontecendo, né? uhum, Ele não sabe o que fazer realmente. A gente tem muitos enfermeiros recém-formados trabalhando na área devido ao Covid, né? Então, assim, tem sim. muitos recém-formados. Eu trabalhei no Rio Centro, né? No hospital de campanha, e assim, a maioria, 70% era recém-formados. E aí você pega esses enfermeiros recém-formados, eles não conseguem realmente porque eles não aprenderam isso na faculdade, na grade da faculdade, né? E é uma das matérias que deveriam ter sim na grade da faculdade, assim como qualidade e segurança do paciente. Tem uma perguntinha aqui, dá tempo ainda da gente responder, Dá, Karina? dá. Vamos lá. Tem restrição quanto ao desbridamento em calcânio? Tem sim, tem. Se o paciente ele estiver com uma obstrução arterial e não estiver pulso no pé, pulso pedioso em cima do pé, você não pode desbridar. Porque se você desbridar esse calcânio, você vai abrir uma porta de entrada para entrar bactérias e não tem pulso, não tem sangue e não tem glóbulos de defesa. Então você pode estar abrindo uma porta de entrada para as bactérias entrarem e causar uma infecção muito grave ali no calcânio, toda a estrutura óssea, até subir para a perna, né? Então, só pode desbridar calcânio se tiver pulso, eu falo isso no curso, tá? Se tiver pulso pedioso, se o pé estiver quentinho. E também a recomendação do consenso internacional é fazer o desbridamento no calcânio somente se tiver sinais de infecção embaixo dessa necrose. Então, se você vê que está vermelho, inchado, quente, em volta da necrose e está vazando um pouquinho de pus, aí você desbrida. Caso contrário, não desbrida, mantenha aquela casquinha preta lá, que vai funcionar como um curativo biológico, certo? Ótimo, viu? Olha, não temos mais perguntas, Tá, e né? daqui a pouco o Insta também derruba a gente. Daqui a pouco o Insta derruba. Muito obrigada, Karina. Pode ter Obrigada, certeza que eu te chamo outras vezes. Tá? agradeço o Falou, convite. te peço socorro. Ai, meu Deus, peraí. Opa. Pode Eu chamar. te peço socorro outras vezes também. Adorei, Maravilha. foi maravilhoso para mim, eu acho que maravilhoso para todos, né? Foi de grande aprendizado. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua live. E Eu que quando que vai agradeço. ter aula? Quando que você vai iniciar o seu curso? Meu curso já está online com as inscrições abertas, tá? Eu Olha, tenho um curso de desbridamento de feridas, estou vendo vários alunos aqui, né, que é um curso super completo, fala desde a avaliação, estado nutricional e todos os tipos de desbridamento. E agora nós lançamos o curso de lesão por pressão com ênfase em pacientes pós-Covid. Esse curso está bombando, um curso super direcionado para quem trata de pacientes com Covid e com ferida. Então, assim, fantástico. Estão na minha página, naferida.com.br, na aba cursos.
E todo mundo pode fazer esse curso, todo mundo da área da saúde. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Apesar que eu não posso fazer desvida, eu posso fazer no curativo. Ó, pode fazer, qualquer pessoa pode fazer o curso, né? O que tem a limitação é que você tem que seguir as recomendações do seu conselho, né? Então, o Conselho Regional de Enfermagem respalda que somente o enfermeiro faça o desbridamento com bisturi. Porém, o técnico de enfermagem, ele pode fazer o curativo sim, e pode fazer o desbridamento mecânico, né, autolítico, com prescrição do enfermeiro, né? Então, todas as recomendações de cada categoria eu falo no curso, tá? Mas Ótimo. qualquer um pode fazer o curso sim, é só a atividade prática, e aí você tem que seguir a recomendação do seu conselho, tá? Ah, então tá ótimo, Karina. Então, nos despedimos. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Foi maravilhoso estar com vocês, estar com a Karina, né? Tirou, Obrigada. assim, várias dúvidas, até que eu tinha também, né? Tinha coisas que eu não sabia, né? E agora a gente já sabe, então é muito importante. Eu acho que conhecimento é o que nos faz, né? É aquela escadinha que a gente vai montando devagarzinho. Mas olha, Karina, obrigada novamente, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijos, a live vai ficar gravada. Quem quiser pode retomar aqui, tá bom? Beijos, Deus abençoe. Beijo, beijo, gente. Tchau.